Lucas capítulo 4, verso 38, 39, diz assim: saindo da sinagoga, quem está saindo, né? Dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Pedro estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Leiam comigo em voz alta. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Vamos ver mais uma vez, porque tem gente que não leu em voz alta. Leia comigo. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Diga graças a Deus. Agora sim, tome o seu assento, tome o seu lugar, por gentileza, para que você possa confortavelmente dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Quero dar as boas-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você não é visitante, você é convidado especial, convidado de honra. Seja bem-vindo. Lá no hall, na saída deste culto, terá uma equipe identificada de azul, um totem, para te receber, dar um presente para você, anotar o teu nome para a gente orar para você também. Se você assim desejar, dar o seu nome para que a gente tenha esse contato e você possa saber que tem uma igreja à sua disposição. Só para que eu reconheça, tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Levante a mãozinha, aí mesmo. Sejam bem-vindas, queridas, Deus abençoe, uma honra ter vocês aqui. Mais alguém, por favor? Levante a mão. Aqui, querida, Deus te abençoe. Que honra ter você aqui conosco também. Mais alguém conosco? Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já tivemos um culto 9 da manhã, este culto agora, e às 20 horas vamos ter um culto de jovem, um trabalho todo especial para jovens e adolescentes, que nós teremos aqui, mas você também fica convidado. Só nós saímos, depois entramos de novo. E olha, amanhã, só vou dar este aviso aqui para você, homens, eu tenho por 21 dias enviado uma mensagem todo dia para o nosso grupo de homens. Amanhã à noite nós teremos um evento aqui só para homens. O tema é Homens de Honra. Temos um convidado especial, teremos atividades para os homens, teremos uma dinâmica muito importante. E eu quero convidar você, homem. Nós teremos mais de 300 homens da nossa igreja aqui. Os 300 valentes de Gideão vão estar aqui. E você não pode faltar. Irmã, você que está com seu marido aqui, ou mesmo ele não pôde estar aqui, você me ajude amanhã a fazer com que o seu marido esteja aqui. Incentive. Não ache nada para fazer amanhã à noite. Ai, queimou essa lâmpada, amor, eu preciso que você troque hoje. Ai, está acabando uma... Vamos fazer compra. Não é amanhã o dia. Não atrapalhe a obra de Deus. Nos ajude. Quando ele chegar, ou venha direto do trabalho, você é a maior incentivadora. Enquanto estivermos aqui, você está orando pela vida deste homem abençoado que Deus colocou na tua família, teu marido, seu pai. Então nos incentive. Amanhã, só os homens aí, dão glória a Deus bem forte aqui. Amanhã, 19h30, eu quero contar com você aqui. Vamos ter muitas atividades. Vai ser um tempo muito especial. Primeira vez que nós fazemos um trabalho como este, e será bênção na tua vida. Olha aqui para mim, o texto que nós lemos fala sobre Jesus saindo da igreja. Ele sai da igreja. A sinagoga é a igreja do judeu, né? Eles chamam de sinagoga, nós chamamos de igreja. Jesus sai da sinagoga e vai até a casa onde ele sempre costuma ir, de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele São Pedro, aquele homem bruto, aquele homem forte, o líder daquele grupo de apóstolos. Jesus vai à casa dele. E talvez Jesus notou algo diferente aquele dia. Talvez, eu estou falando de mim, não é a Bíblia que está dizendo. Talvez Jesus chegou e a mesa não estava preparada. Talvez depois do culto Jesus ia lá, né, na casa de Pedro, para comer alguma coisa, tomar o chá, né, aquele pão sem fermento que o judeu come, né, até os dias de hoje. Talvez era um tempo especial. Talvez Jesus notou que a casa não estava muito arrumada.
Talvez Jesus notou alguma coisa diferente e alguém disse para ele: olha, desculpa aí a bagunça. Já chegou na casa e alguém fala assim: desculpa a bagunça. Ah, desculpa, eu não estava esperando, né? Desculpa, não deu tempo de varrer, não deu tempo de arrumar. Talvez alguém até se desculpou naquele dia. E alguém disse: Jesus, não está bem do jeito que o senhor quer, porque a dona da casa, a sogra de Pedro, ela está doente, ela está ardendo em febre, ela está numa cama. E olha, irmãos, alguém diz: mas Jesus, por que a Bíblia, nos 3 evangelhos, falam desta cura? Os 3 evangelhos falam da cura da sogra de Pedro. Jesus curou o paralítico, Jesus fez cego enxergar, Jesus ressuscitou morto, Jesus multiplicou pão, Jesus repreendeu a tempestade, o mar. Por que a Bíblia fala que Jesus curou uma febre? Uma simples febre, uma coisa tão pequena. Mas só quem já passou por essa febre terrível, sabe qual a dor que é, né? As mulheres são mais resistentes às febres, né, às dores. A mulher é mais resistente, até fisicamente. Ela está lá com febre, mas está trabalhando, está em pé. O homem pegou uma febrezinha de 38 graus e já está morrendo. Ah, vou morrer, meu Deus. Nós homens somos assim mesmo, né? Somos fortes, mas na hora da febre, aí vai medir a febre, está com 38 graus, nem chegou nos 39. A verdade é que a sogra de Pedro estava com uma febre que devia ser muito maior do que isso, e ela está incapacitada para isso. A Bíblia diz que Jesus não despreza coisas pequenas. Irmãos, o segredo de vitória não está nas coisas grandes, estão nas coisas pequenas. O que destrói às vezes um casamento, um relacionamento, não são as grandes coisas, às vezes são as coisas pequenas, são os detalhes, são as coisas que ninguém dá valor. Ninguém tropeça em algo grande. Você não tropeça numa pedra gigante, você tropeça em pedras pequenas. A vida cristã, ela não é abandonada por pessoas que têm grandes problemas, são as pequenas coisas, os detalhes. A Bíblia diz: não despreze o dia dos pequenos começos, Sabe, essa pessoa que está começando, a Coca-Cola, que hoje tem bandeira em tudo quanto é lugar, talvez até na lua, ela já foi uma fabriquinha de fundo de quintal, onde alguém inventou um xarope e vendia do outro lado a 10 centavos o copo, e hoje é a Coca-Cola. Tudo que hoje é grande um dia já foi pequeno, inclusive você que está aqui. E se alguém tivesse desprezado aquela pequena criatura que nasceu, né? E às vezes a gente vai visitar criança, as pessoas falam: ai pastor, não é lindo essa criança? Eu confesso que eu olho a criança quando nasce, ela não tem muito, né? Aí a cara da mãe, eu falo: mas será? A cara do pai, né? Parece um joelhinho, né? Bem formatinho. A criança assim, ainda com o olhinho fechado, né? Mas para o pai, para a mãe, é lindo. É lindo. Eu falo que às vezes a igreja para o pastor é igual uma criança que está nascendo, né? Eu vou visitar igrejas, visito muitas igrejas, prego em muitas igrejas. E aí eu chego lá, o pastor acabou o culto, às vezes cansado, a gente quer ir para o hotel descansar, ou quer voltar para casa. Aí o pastor quer mostrar a igreja, como se fosse uma criança, né? Pastor, olha aqui. Aqui é a sala das crianças, aqui é o refeitório, olha aqui é o estacionamento, aqui eu tirei 30 caminhão de pedra, aqui eu não... A gente vai vendo a criança. E eu sou do mesmo jeito. Chega pastor aqui, eu subo no 2º andar, olha a sala se estão prontas, olha o refeitório. Por quê, irmãos? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o pequeno começo. Eu sei aquela sala que nos recebeu. Essa igreja nasceu numa sala, depois foi para a área, depois um salãozinho, depois uma pequena igreja que construímos ao lado, sem porta, sem janela, sem reboque, alguns bicos de luz. Foi um pequeno começo, mas graças àquele pequeno começo que não foi desprezado, você está na presença de Deus hoje. Graças ao pequeno começo. Diga para quem está do seu lado: não despreze as pequenas coisas. Jesus realmente se interessou no problema dela. Ele foi e ficou em pé ao lado dela. Quantas vezes alguém chega com um problema para a gente e a gente despreza? Sabe, a gente só vai descobrir o valor quando a gente descobrir que não tem talvez utilidade. Pessoas são assim. Tem gente que não valoriza a pessoa. Tem gente que está conosco pela utilidade que nós temos e não pelo valor que nós temos.
Você só vai descobrir o teu verdadeiro amigo quando você talvez não tiver mais utilidade. Enquanto você é útil, talvez muitas pessoas vão te acompanhar, mas talvez quando você perca a utilidade, eu já não tenho mais o dinheiro, eu já não tenho mais a saúde, eu já não tenho mais a disponibilidade, e muitas pessoas nos abandonam quando não temos utilidade. Mas Jesus não é assim. Jesus nos ama, irmãos, em toda e qualquer circunstância. Jesus te ama em todo e qualquer momento que você esteja passando na tua vida. Não é porque um dia você pôde dar um bom dízimo, não é porque um dia você pôde trabalhar. Jesus nos ama em toda e qualquer situação. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus a isso? Jesus estende a mão para aquela mulher. Ele chega e fica em pé ao lado dela. Alguém diz: ela está queimando em febre. E Jesus estende. Olha o que diz o verso 39. Ele tomou-a pela mão. Como é bom, irmãos, a gente sentir a mão de Jesus ou a mão de alguém nos levantando. Como é bom você sentir que você pode contar com esta mão poderosa do Senhor. Nós precisamos das mãos de Deus estendidas sobre nós em todo o tempo. Alguém já disse: eu não posso fazer isso, porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Irmão, Deus não precisa pesar a mão. É só Ele retirar a mão. É só Ele retirar. Mas eu quero dizer a você que as mãos do Senhor continuam estendidas sobre a tua vida. Olha o que diz Isaías capítulo 59, verso 1. Está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão do Senhor continua estendida sobre a tua vida. Os ouvidos do Senhor continuam abertos à sua oração. Só quem crê levanta a mão e dá um glória a Deus aí, queridos. Seus problemas não podem te impedir de ajudar outras pessoas. Jesus tinha muitos problemas. Jesus tinha os fariseus, Jesus tinha os que queriam matá-lo, Jesus tinha pessoas que acusavam-no de ser um falso profeta. Mas isso nunca impediu Jesus de abençoar pessoas. Sabe, na sua vida você vai ter problemas na sua caminhada. Não pare de abençoar. Não pare de ajudar. Pessoas que Deus coloca no teu caminho para ser abençoado, não pare de ajudar. Estenda a tua mão. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Eu já contei a vocês a história da minha família. Viemos para cá cuidar da mãe. Mas lá no interior, a mamãe doente, uma vizinha da gente ficava conosco. Uma vizinha da gente, não era crente, mas era um casal bondoso. Nós não tínhamos um bom carro. O marido dela e meu pai vinham com a minha mãe doente tratar no Hospital das Clínicas. E ela ficava com a gente, eu, minha irmã de 4 anos e mais uma irmã. Viemos embora, perdemos o contato. Mas voltamos lá depois de um tempo. Mamãe faleceu, a vida seguiu, Deus nos prosperou, e voltamos lá. 30 anos depois, a pessoa já não estava mais naquela condição que ela tinha, que nos ajudou. O marido tinha falecido, ela doente. E Deus me usou, irmãos, para pegar aquela mulher, trazer aqui em casa, arrumar um médico aqui, tratá-la, até ela ficar curada. Meu pai levou à igreja, ela aceitou Jesus e foi batizada, aleluia. Nós vamos ter um batismo domingo que vem, tá? Você que não é batizado ainda, já se prepara para ser batizado. E Deus me deu condições, irmãos, de cuidar daquela senhora. Até os dias de hoje, faz 20 anos que eu cuido dela. Faz 20 anos que eu sou provedor da vida dela. Ela tem os filhos que cuidam também, claro. Mas há 20 anos eu cuido dela. Todo mês eu a abençoo, porque um dia, no meio da nossa luta, da nossa provação, quando nós não podíamos dar nada, a não ser trabalho, quando nós não tínhamos recurso nenhum, Deus a usou para cuidar de nós. Então cuide, porque você pode estar ao lado de alguém que ainda vai cuidar de você. Cuide, levante a sua mão e adore a Deus, mas cuide de pessoas, porque Deus vai usar pessoas para te abençoar. Jesus se importou. Jesus mudou a posição daquela mulher. Como é que ela estava? Ela estava deitada, ela estava caída, ela estava prostrada. Mas Jesus estendeu a sua mão para ela. Jesus estendeu a mão e a colocou em pé. Sabe,
Há 3 posições que você pode estar na vida: deitado, sentado e em pé. Deitado aqui, espiritualmente, é quando eu estou prostrado, eu estou largado. Sentado é quando eu estou com meio corpo, estou mais ou menos. Mas em pé é quando Deus me coloca para receber as bênçãos e caminhar de vitória em vitória. Toda vez na Bíblia que Deus ia falar com alguém, Velho Testamento, Deus dizia: coloca-te de pé, que eu vou falar com você. Coloca-te de pé. Talvez você entrou aqui espiritualmente prostrado, mas a palavra de Deus diz para você hoje: coloque-se de pé, porque você vai vencer em nome de Jesus. Coloque-se de pé espiritualmente, sabe? Levanta a cabeça, segue em frente, porque Deus vai te dar, ou melhor, já te deu a vitória. Só quem crê, joga a mão para cima e dá um glória a Deus bem forte aí. Jesus repreendeu aquela febre. Olha que coisa interessante. Talvez a gente, tenha o costume de receitar remédio, Alguém está doente, toma isso. Toma unha de gato, toma ginkgo biloba, toma não sei o que. Tem gente que parece médico, Às vezes alguém vem pedir oração para você. Se a pessoa está pedindo oração, irmãos, ore por ela. Ore. Se a tua fé não é grande, ore pela palavra. Creia na palavra. Jesus disse: orarão pelos enfermos e eles serão curados. Jesus disse: você vai repreender o mal e o mal vai sair da vida desta pessoa. Jesus repreende a febre. A enfermidade pode ser grande ou pequena, pode ser uma simples febre ou um câncer. Ore. Coisas pequenas, um vírus, o coronavírus, há 4 anos atrás, colocou o mundo em isolamento. Pequeno vírus. O mundo ficou de joelhos, milhões de pessoas morreram por conta de um vírus invisível. Todos nós, ou quase todos aqui, passamos por isso. Alguns até contraíram, e aquele medo de não ter equipamento, não ter hospital, e a gente passou por isso. Então, não despreze o tamanho, não despreze. Pode ser algo de origem grande ou pequena. De manhã tivemos anúncio de uma irmã que tinha um tumor na tireoide, e ela mandou o seu testemunho, Os médicos dizendo: isso aqui é maligno, o tumor aumentando, ela precisou passar por cirurgia, e ela contando que orou a Deus, confiou no Senhor, passou pela cirurgia. A primeira voz que ela ouve do médico, quando ela volta da anestesia, é: Deus operou um milagre, é um tumor benigno, nós tiramos, não há sequelas, e nós pudemos glorificar a Deus. Pastor, mas foi o médico quem operou, mas foi Jesus quem livrou a vida dela. Nós não somos contra a medicina, muito pelo contrário, nós confiamos, mas há um limite para o médico, e nós cremos no Deus do impossível. Jesus repreendeu a febre. Isso nos ensina algo, irmãos. A doença pode ser repreendida. Em nome de Jesus eu repreendo essa doença. Em nome de Jesus eu ordeno a esta doença que saia. A doença é um ser vivo, e ela pode ser espiritual ou uma doença natural. A doença que a pessoa vai no médico, ela tem um sintoma, ela tem a dor, mas o médico tira o exame, faz radiografia, faz tomografia e faz ressonância, e a doença não aparece. Tem doenças espirituais, doenças psicossomáticas. Às vezes a pessoa, irmãos, ela perde um membro do corpo, por exemplo, a perna, e ela continua sentindo a dor na perna, ela continua sentindo cócegas nos pés. É uma doença psicossomática, está na mente, está registrada em algum neurônio. Então tem doenças de toda a natureza, mas Jesus cura de toda a natureza. Aleluia. Quinta e última coisa, aquela mulher foi curada, e ela se levanta curada. E olha o que a Bíblia diz: e assim que ela foi curada, ela se levantou e foi servir. Olha aqui para mim. O que ela fez depois de curada? Ela foi servir. Ela foi servir. Talvez ela levanta, alguém diz: não, fica sentadinha aqui, você está muito fraca, faz dias que você está doente. Falou: não, eu estou curado. Jesus entrou na minha casa, Jesus me curou, e eu vou servir a Ele. Aleluia.
Por que é que Deus nos abençoa, irmãos? Por que é que Deus te prospera? Para você pegar o teu dinheiro e sumir da casa de Deus, não abençoar a obra de Deus, não cuidar de pessoas. Por quê? Qual é o fundamento de Deus te prosperar, se não for para a glória dele? Qual é o fundamento de Deus te dar um carro, se você não usa para ele? Qual é o fundamento de Deus te dar uma casa melhor, se nem ele pode entrar na tua casa, só os amigos no dia da picanha? Qual é o fundamento de Deus nos dar uma igreja maravilhosa, se não for para servir pessoas? A nossa vida, irmãos, está no servir. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, olha o que diz Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, servo. Versículo 28, leia comigo. Assim como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Jesus, irmãos, veio para servir. Como é que eu não vou servir? Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo, o homem mais preparado do Novo Testamento, pós-graduado, doutorado, ele vai se apresentar. Tem gente que sobe numa gilete e já começa a ter vertigem de altura. Cresceu um pouquinho, Deus está usando, a pessoa já vira o profeta. Já não fala mais, fala com a minha mão. Tem gente que Deus começa a usar e ele já se acha. É a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola do verão. O apóstolo Paulo, o homem mais preparado, escreveu 13 livros da Bíblia. Ele tinha pós-graduação, ele era um homem que vinha de origem rica, ele era romano, ele tinha formação, escrevia bem, falava bem, realizou milagres. Ele vai se apresentar em Romanos capítulo 1, versículo 1. Como é que ele se apresenta? Muito prazer, eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Muito prazer, eu sou o doutor fulano, eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, eu fiz mestrado, doutorado. Prazer, eu sou Paulo, servo de Jesus. O maior título que alguém pode ter é servo de Jesus. Eu vi gente no altar, vocês me respeitam que eu sou ministro do Evangelho. Sabe o que quer dizer ministro? Garçom. Você está dizendo, me respeita que eu sou um garçom. E tem que respeitar o garçom. Diga para quem está do seu lado, muito prazer. Fala o seu nome, eu sou. Fala o seu nome, servo do Senhor Jesus. Prazer, minha irmã, eu sou o pastor Jefferson. Meu maior título é ser servo. Servo é assim? Bandeja? Vamos falar em Libras, irmãos. Prepara aí que você vai ter uma aula de Libras agora, para surdos. Essa irmã Joelma é professora. Vamos lá, diga. Muito prazer. Meu nome é... Fala o seu nome. Como é que é, pastor Jefferson? Sabe por quê? Por causa dessa pintinha que eu tenho aqui. Eles identificam as pessoas por características. Mas vamos lá, diga. Muito prazer. Eu sou servo do Senhor Jesus. Coisa bonita. Eu sou servo de Jesus. Ela levantou daquela cama e ela foi servir. É para isso que Jesus te chama, para ser servo. Você não está aqui para ser servido. A igreja é muito acolhedora, mas é para servir. E você pode servir a Jesus. Você pode servir sendo um diácono, você pode servir sendo um músico, você pode servir sendo alguém que zela pela igreja. Antes de você chegar aqui, alguém já limpou essa igreja. Antes de você entrar nesse banheiro, alguém já repôs o papel. Tem alguém lá olhando o seu carro agora. Tem alguém cuidando das suas crianças. Hoje as crianças estão aqui. Temos salas para juniores. Temos homens e mulheres de negócio.
Irmãos, nós fomos chamados para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, está faltando alguma coisa. Um estudo da faculdade de Michigan, com milhares de pessoas, detectou que quem serve vive mais, pelo menos 4 anos. Você quer viver mais? Sirva. Sirva. Sirva quem está perto de você. Sirva a sua família. Sirva na igreja. Sirva no seu trabalho. Não tenha vergonha de ser servo. Paulo, o próprio Jesus disse: eu não vim para servir, não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus veio sendo Deus, Ele encarnou em um homem e veio nos ensinar a servir. Você é curado para servir. Você é chamado para servir. Sirva. Pessoas que estão próximas, que Deus colocar na tua vida, sirva. Louve a Deus por elas. Sabe, você não é apenas alguém que precisa ser servido. Não, sirva. Você vai ser abençoado para servir ao Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, e te glorificamos, porque somos chamados para servir. Os adoradores podem vir aqui, por favor, no altar. Nós fomos chamados, Senhor, para te servir e para glorificar o teu santo nome. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque somos teus servos. E o servo não tem vontade própria. O servo não determina a sua própria história, mas é o Senhor, Pai, quem vai nos abençoar. E eu sei que há pessoas aqui com seus filhos, esposa, marido, ó Deus, que precisam da tua bênção para servir. Tira de nós toda arrogância, Pai. Tira da minha vida, Senhor, toda arrogância. Ó Deus, que eu possa entender o sentido e as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, eu possa ser usado para servir, Pai. Porque quem serve é sempre mais abençoado. Oh, Pai querido, ensina-nos, ó Deus, a te servir, seja na tua casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa sociedade, seja na nossa família, Pai. Que não sejamos aqueles que só esperam ser servidos, mas que a tua glória, que o teu poder e a tua graça, Senhor, estejam sobre cada um de nós, e nós possamos receber, Pai, o dom de servo, serviço, Pai. O Senhor dá dons para músicos, o Senhor dá dons para quem canta, o Senhor dá dons para a oratória, o Senhor dá muitos dons, Pai. Mas o ministério de cada crente é ser servo. Por isso,